passei de um sistema sem escala e agora já tenho uma escala de tamanhos, tendo sempre a Terra com 1 centímetro. E depois pergunto, então e o Sol? Que tamanho é que terá o Sol? E torna a fazer a mesma brincadeira. Se vamos ver o Sol, sabemos que é maior. Será que é do tamanho de uma melancia? Será que é do tamanho de uma laranja? Eles aí recusam logo a laranja, porque a laranja é igual ao Júpiter, portanto, normalmente recusam. Ou será que é do tamanho de uma bola de Pilates? E depois mostro-lhes o Sol, mas normalmente com um truque. Eu vou-vos mostrar como já tenho o Sol aqui no chão da minha sala. Desculpem a desarrumação, mas com o meu neto a coisa não funciona. Portanto, está ali o Sol. Aquele Sol tem 1,9 m. Ele está feito com folhas de A4, porque, deixa cá ver se eu consigo mostrar como é que eu... Estes zooms depois, quando são feitos em coisas de manipular, é sempre mais difícil. Não sei se conseguem ver o Sol, está a ver? Perfeito. Sim. Então foi feito com folhas de A4, é? Dá para ver? Sim, Ele sim, está sim. feito em folhas A4. Todo ele está em folhas A4. De tal maneira que eu consiga dobrar. Espetacular. E quando eu vou buscar o Sol, normalmente eles vão dizendo os tamanhos, não é? Quando eu vou buscar o Sol, ele tem este tamanho. Qual é o diâmetro? Qual é o diâmetro que tem no final? Diga? Qual é o diâmetro total desse círculo? No total, eu depois mando-vos os tamanhos direitinhos. Ok. No total são 109 terras. Portanto, se a Terra tem 1 centímetro, isto vai ter um diâmetro de 109. Muito Portanto, bom. cerca de 54 centímetros de raio. Certo. Eu junto as folhas todas A4 com plástico e depois é que corto. Dá para perceber? Certo. Eu cheguei a fazer com uma cartolina, mas esse efeito de dobrar é mais espetacular. Este efeito de dobrar é espetáculo. É porque eu tive que levar o Sol enrolado debaixo do braço e já dava, já dava o tamanho. Exatamente. Assim serve também um bocado de espetáculo, porque a gente tira metade, depois outra metade, depois outra metade, até que fica o Sol todo. Claro. E eles ficam, fazem, está claro que este Sol nunca vamos conseguir o pôr em 3D, não é? Este vai ter que ser sempre em 2D, porque senão não temos bola que chegue, não é? Porque vai ser, muitas vezes eles dizem que é bola de Pilatos, não é? E nós dizemos, não, é muito maior que a bola de Pilatos, porque a bola de Pilatos não tem este diâmetro, não é? É mais pequena, tem à roda de 60 centímetros, mais ou menos. E este é muito maior. Bem, portanto, eles ficam com a ideia, depois podemos pôr lá a Terra, desculpa. Portanto, se repararem, quando eu lá ponho a Terra, é uma bolinha minúscula que fica lá. E a razão de que o Sol de facto é muito grande, aqui fica bem definido que de facto o Sol é muito grande. E agora podemos passar, depois disto já tem, portanto, o sistema solar todo em tamanhos, e a partir daqui vamos falar em distâncias. E para distâncias, isto depende um bocado do grupo que eu tenho. Muitas vezes eu vou logo direto àquilo que eu vos vou mostrar. Portanto, se eu tiver esta Terra, este Sol, onde é que eu vou pôr aquela Terra? É a minha primeira pergunta. A que distância é que eu vou pôr aquela Terra? E eles começam, sei lá, ao fim da sala, muito longe, nunca chegam a dizer que têm que sair para fora da sala para conseguir pôr a Terra à distância que ela está.
Então depois tenho um pequeno exercício com eles. Então eu vou fazer de conta que sou, não sei se conhecem o Guru Mal Disposto, mas eles normalmente conhecem esse filme, sim. que encolhe a lua. Então eu vou agarrar e vou encolher o Sol daquele tamanho para poder agarrar melhor nele e vou pô-lo deste tamanho. Vou pô-lo com 20 centímetros. Eu vou-vos mostrar aqui, vou pôr só metade. Isto é daqueles balões de São João. Eu tenho um balão de São João com 20 centímetros, portanto reduzido 1 metro para 20. E pergunto, então de tamanho é que seria a Terra? Se eu reduzir o Sol, também tenho que reduzir a Terra. E como eles já ficaram com a ideia de que o Sol é cerca de 100 vezes maior que a Terra, não é? Dá 109, mas é aquele número 100 para nós vai ser muito, é que ser usado. Podemos lhe dizer, então, se aquele Sol tem 20 centímetros, de que tamanho é que será a Terra? Tem que ser 100 vezes mais pequena. Então vai ter cerca de, eu tenho agora aqui, comparando ali com o Sol, não sei se dá para ver, deixa cá ver. Eu tenho agora ali uma Terra com 2 milímetros. Não é? Aquela bolinha aqui. É um alfinete? Não, isto aqui é um clipe. Deixa cá ver, está aqui. Deixa-me afastar um bocadinho mais. É um clipe com uma bolinha num canto que tem. É uma miçanga com 2 milímetros, que é a Terra. Porque tem que ser 100 vezes mais pequena do que aquele Sol, não é? Do que aquele Sol que está ali. E, afastado da Terra, tem a Lua. A Lua é cerca de 1/4 da Terra. Portanto, é cerca de meio milímetro. E qual é a distância entre a Terra e a Lua? Pois isto eles podem fazer ou não fazer. Se nós sabemos o tamanho da Terra, sabemos o tamanho da Lua e, fazendo as contas, a distância entre a Terra e a Lua são cerca de 30 terras. Portanto, se eu puser 30 terras umas ao lado das outras, chega à Lua. 30 terras, como esta Terra tem 2 milímetros, dá cerca de 6 centímetros. E é isto que eu tenho aqui, 6 centímetros. Portanto, eu dobrei um clipe com uma distância de 6 centímetros e numa ponta pus a Terra, na outra ponta pus a Lua. A Lua, como é muito pequenina, não tinha miçanga para ela. Então pus um ponto de cola, um bocadinho de cola daquela UHU, deixei secar, apertei-a um bocadinho até ela ficar redondinha e mais ou menos com meio milímetro, mais ou menos. E agora, com o sistema deste tamanho, onde é que eu vou colocar a Terra? E se eles fizerem as contas, eu ponho-vos isso naquele guião. Se eles fizerem as contas, os 150 milhões de quilómetros a que o Sol se encontra da Terra, fazendo as contas, dá cerca de 100 sóis. Eu vou-vos mostrar as contas que fiz aqui para terem uma ideia. E cá estamos nós outra vez a utilizar o número 100. Deixa cá ver se eu consigo pôr outra vez isto. Então, como é que é? Portanto, tenho que compartilhar. Exato. E agora tenho que abrir o guião. Já está ou não? Não. Tenho que pôr partilhar, clicar em partilhar. Compartilhar. Deixa cá ver. Isto não está a deixar compartilhar. Está aqui, compartilhar. E agora? Agora já está. Sim. Pronto. Então, como vê, eu tenho aqui o tal sistema solar mais bonitinho, né? Tenho aqui o Sol, isto depois vai estar no vosso guião, está ali o Júpiter e está ali a Terra. Portanto, aquele anel, aquela rodela é o Júpiter e a Terra. E tenho aqui que no Júpiter cabem cerca de 11 terras. Portanto, isto vai-vos ajudar só para não estarem perdidos. E isto ainda não vou lá, já lá vou. O que eu queria era mostrar-vos os cálculos
que são relativamente fáceis de fazer. Portanto, está a ver, aqui a distância do Sol à Terra é aproximadamente 150 milhões de quilómetros. O diâmetro do Sol é 1 milhão e 300, qualquer coisa de quilómetros. O diâmetro da Terra são 12.700 quilómetros. Se nós agora fizermos aqui umas continhas, cá está, o diâmetro do Sol a dividir pelo diâmetro da Terra dá cerca de 109 terras naquele disco. O 100 não me agride, porque entre 109 e 100, com a precisão com que nós estamos a trabalhar, não é significativo. Portanto, cabem cerca de 100 terras, o Sol é 100 vezes maior que a Terra. Agora vamos para a distância. 150 milhões de quilómetros a dividir pelo tamanho de uma Terra dava 11.772 terras. Ora, isto continua a ser um número muito grande. Mas se nós dissermos que este número de terras a dividir por 109, isto vai dar cerca de 108 diâmetros do Sol. Portanto, ficamos com números fáceis. O Sol está à distância da Terra de 100 sóis, uns ao lado dos outros, e nele cabem 100 terras. E a Terra está à distância da Lua 30 terras. Portanto, são números fáceis e que eles começam já a imaginar como é que é. Agora vou sair daqui, deste compartilhamento. É outra vez lá embaixo, na setinha. Exato. Já interrompi? Já está. Sim. Mas não me estou... cá está. Portanto, se eu quisesse colocar esta Terra, deixa cá ver, onde é que ela está? Está aqui. Esta Terra, à distância daquele Sol de 20 centímetros, se eu tenho que fazer 100 sóis, tenho cerca de 20 metros. Portanto, eu vou ter que colocar esta bolinha de 2 milímetros a 20 metros de distância. 20 metros, quando nós estamos a fazer no corredor da escota, não cabe, com este Sol pequenino, não cabe dentro da sala de aula, normalmente. Temos que ir para o corredor. E depois é giro, porque se eu puser a Terra aqui encostadinha ao meu olho, eu fico com a Lua a 6 centímetros do meu olho. E a Lua está para o Sol à distância de 20 metros. E posso falar um bocadinho dos eclipses. Como é que a Lua, sendo tão pequenina, consegue tapar uma estrela tão grande? É por causa das distâncias, não é? Ela é muito pequenina, mas está muito perto. E o Sol é muito grande, mas está muito longe. Portanto, fazendo este esquema, eles percebem que, de facto, as distâncias são enormes. Com aquele Sol grande, tem cerca de 1 metro de diâmetro, estão a ver, eu tenho que colocar a Terra a 100 sóis. Portanto, eu tinha que colocar aquela Terra a 100 metros. Aquela outra daquele Sol grande, não é? Daquele Sol grande. Por isso é que nós normalmente não conseguimos representar o sistema solar usando a mesma escala. Eu aqui estou a usar a mesma escala de distâncias para tamanhos. Está bem? Ok. Portanto, eu tenho que arranjar duas escalas. Tenho que arranjar uma escala para tamanhos em que a Terra funciona como unidade. Portanto, tem uma Terra, cabe 100 vezes no Sol. Está bem? Portanto, tenho a escala de que 1 centímetro são 12.700 quilómetros. É a minha escala de tamanhos. Agora, para as distâncias, eu não posso usar a mesma escala. Não posso usar não posso usar a unidade de 12.700, porque senão não cabia dentro da sala. Então, tenho que arranjar outra unidade. E ao arranjar essa outra unidade, eu introduzo a posição relativa dos planetas. E não sei se conhecem a regra das metades. Conhecem? Não. A primeira vez que aprendi a regra das metades eu fiquei pasma. Porque foi com um grupo de
professoras do primeiro ciclo de Inglaterra, que vieram fazer cá uma sessão de formação e eu, por acaso, assisti, felizmente. E ela mandou-nos numa fita de papel, deixa-me cá ver, que eu normalmente dou aos alunos, uma fita com 1,5 m de papel, ou arranjo uma fita, eu aqui neste caso tenho uma fita com, não sei se conseguem ver, uma fita com cerca de 3 metros, porque dá mais jeito quando é, e peço a um aluno para segurar numa ponta, não sei se dá para ver, numa ponta eu tenho o Sol e agora introduzo o Plutão. O Plutão está na cintura de Kuiper. Depois podemos falar porque é que ele virou anão, porque na cintura de Kuiper há muitos objetos parecidos com ele e, portanto, a União Astronómica Internacional resolveu que, como ele não era filho único ali, não tinha o caminho dele limpo, então ia ser um planeta anão. Juntamente com mais 4, que se eles quiserem procurar na internet quais são os que já têm nome, além dos que não têm nome atribuído, só têm números, é o Makemake, o Haumea e o Eris, mais o Plutão, que estão lá na cintura de Kuiper, que marca o limite exterior do Sistema Solar, portanto, para além do Neptuno, onde há muitos objetos assim pequeninos. De vez em quando vem de lá um deles e é um cometa, está bem? Quando passa perto do Sol. A distância entre eles são muitos quilómetros, portanto, nós passámos a usar unidades astronómicas dentro do Sistema Solar e introduzimos a unidade astronómica. Então a distância da Terra ao Sol é uma unidade astronómica, vale 150 milhões de quilómetros, não é? Que foi o que tínhamos visto ali, são 100 sóis, uns ao lado dos outros. E depois vou pôr os outros planetas, a que distância é que eu vou ter esta cintura de Kuiper que fica no extremo do Sistema Solar, fica a 40 unidades astronómicas, que é mais ou menos a distância do Plutão ao Sol. O Plutão tem uma órbita muito excêntrica, portanto, agora está lá na cintura de Kuiper a cerca de 40 unidades astronómicas. E a minha pergunta é, então qual é o planeta que fica no meio do Sistema Solar? Alguns põem-se a fazer cálculos, mas normalmente não, normalmente vão atirando. Já agora eu pergunto-vos a vossa ideia. Eu, a primeira vez que fiz isto, não acertei e eu estava convencida que sabia muito bem o Sistema Solar. Qual é a pensar no mesmo? Que está no meio do Sistema Solar? Tem ideia das é que nós não temos ideia das unidades astronómicas assim de cabeça, não é? Ninguém sabe a que distância é que o planeta está. Saturno está a 10, portanto eu penso que ou será Urano. Não percebi. Saturno está a aproximadamente 10 unidades astronómicas. Exatamente. E portanto ou será não Urano. É ele, mas normalmente é o planeta que eles dizem, que é o Saturno. Alguns dizem o Júpiter porque é o maior, mas de facto o que está a meio do Sistema Solar é o Urano. O Urano está a 20 unidades astronómicas. Portanto, o Urano está a meio do Sistema Solar. Então agora vou-vos mostrar como é que nós fazemos. Ou fazemos em grande grupo assim com uma fita e vamos colocando lá os planetas na fita, ou então, outra maneira que eu tenho e que também resulta, eu tenho molas da roupa, deixa cá ver, molas da roupa. Tenho 4 molas da roupa amarelas, em que tenho escrito em cada mola da roupa, eu tenho o nome do planeta. E tenho as 4 amarelas, que são os gasosos. E tenho as 4 vermelhas, estão aqui, que são os rochosos, tá? Com o nome dos planetas ali. E numa tira, ou numa mesa, ou numa parede, eu mando-lhes colocar as molas, dá jeito que podemos pendurar as molas, eu mando colocar as molas para eles distribuírem os planetas. E normalmente
as coisas ou distribuem tudo igual, ou distribuem, tentam separar os planetas igualmente uns dos outros, e portanto depois entro nesta tal história da regra das metades. E então, na regra das metades, vou-vos buscar agora aqui uma fita.